trazendo para essa linha que nós estamos conversando aqui hoje, é muito importante realmente a gente pensar onde que eu tenho pontos vulneráveis que talvez eu não estou monitorando por achar que é muito complexo e talvez que não tenha solução. Então, realmente, eu deixo um desafio aqui, realmente, para você começar a pensar se você tem pontos vulneráveis na sua área, na sua empresa, nos seus equipamentos, que não tem nenhuma informação para tomada de decisão, pelo fato de você achar complexo, né, demais, difícil acesso, rotações variadas, tudo que nós falamos aqui hoje. Muito disso, né? Não consigo falar que é 100%, mas muito disso tem solução. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Começando um novo episódio do podcast da Dynamox. Hoje com convidados especiais para falar sobre um tema super relevante, que é o monitoramento de ativos especiais, né, de ativos complexos, né, tem uma série de dificuldades para monitoramento, série de dúvidas de como monitorar da melhor forma possível. Então, hoje eu vou começar me apresentando aqui. Eu sou o Danilo Braga, sou especialista em análise de vibração, trabalho diariamente com esse tópico, né, com monitoramento de equipamentos ativos complexos. Está aqui comigo hoje o Lucas, que trabalha no mesmo time que eu, e o Joel Nunes. E aí vamos hoje debater sobre esse tema e as diferentes abordagens que a Dynamox tem trazido aí para o mercado. Pedi aí para vocês começarem se apresentando, o Joel. Bom, pessoal, que bom estar junto com vocês novamente nesse encontro, onde que nós trazemos aqui discussões interessantes com assuntos relevantes, né, para o mundo da manutenção. Meu nome é Joel Elias Nunes, né, eu venho da área de gestão de ativos, mais de 25 anos de atuação nessa área, com especialização em análise de vibração, e realmente é um assunto muito apaixonante, né? Algo que realmente, quando a gente começa, a gente não quer parar. Estamos aqui mais uma vez para, junto, né, poder agregar a esse assunto tão importante. Bom, pessoal, obrigado aí pelo convite. Como o Danilo falou, sou o Lucas. Estou na Dynamax há um pouco mais de um ano, né, do Danilo, trabalhando junto nessa parte de monitoramento de ativos um pouco mais complexo, que envolve algum tipo de investigação. Eu sou da área de acústica e vibrações também, e processamento de sinais. Então, a gente está somando forças aí para entender um pouco mais desse mundo aí. Legal, pessoal. Obrigado aí pela introdução. Vamos começar então esse fórum aqui com a pergunta que eu acho que talvez seja a pergunta mais interessante, né? Quais são os ativos que são considerados complexos na visão, seja na visão da Dynamox ou seja na própria visão de mercado, né? A gente tem atuado em diferentes frentes aqui. É, Dentro da Dynamox, a gente historicamente tem alguns parceiros e eles trazem para a gente esses desafios. E aí, Joel, queria começar te perguntando aí quais são esses ativos, vamos dizer, que a gente considera mais complexo e talvez explicando um pouquinho do porquê que eles são considerados mais complexos do ponto de vista de monitoramento. Então, Danilo, hoje realmente a gente vê um grande desafio, né? E isso não é algo atual, né? É algo que a gente vê de um passado aí, mas a gente vê também esse desenvolvimento da tecnologia, né? E isso aí a gente vai falar mais à frente, como isso vem favorecendo esses diagnósticos desses componentes, equipamentos complexos, né? Então, pensando nessa complexidade, né, o que seria algo bem complexo aí para você monitorar, para você ser assertivo em diagnósticos, né? A gente vê muito equipamentos que são relacionados a variações de cargas, a variações de rotações, né? Então, acelerações e desacelerações, né? Então, esse universo realmente ele traz uma complexidade aí em termos de monitoramento, né? Porque é algo que não é contínuo, né? E as respostas de vibração, ou até mesmo o próprio movimento, né? Elas mudam muito. Então, pensando um pouco nesse tipo de equipamentos, né, a gente traz muito aí hoje espectadores, né, que demoram aí quase 17 minutos para dar uma volta, esse rolamento de giros, né, de máquinas de pátio, de guindastes, né, então que desgastam e tem uma
um giro bem lento, né, e também dimensões enormes, né, então lembrando aqui também dos discos de pelotamento, né, então realmente, são rolamentos enormes e de uma complexidade maior. A gente fala muito dos veículos fora de estradas também, que realmente tem uma hora está acelerando, outra está desacelerando, então, variações de carga, variações de estradas, existe um nível de complexidade muito grande aí na avaliação desses equipamentos, né. Também lembrando da parte das estruturas, né, e tubulações que a gente vê muito aí, hoje a necessidade de monitoramento, né, e também, as dificuldades de acesso e de entendimento, né, também, se hoje a tubulação está revestida, se ela não está, correto? Então assim, essa busca de informações e através desses equipamentos complexos, né. Então tem todo esse nicho aí também, as pontes rolantes, né, que são bastante importantes aí para dentro das siderurgias, que esses vertedouros, né, que também, trazem um nível de complexidade para não dar ter um giro total, os viradores de vagões, né. Então, assim, esse universo é bem amplo, né, e a necessidade de cada dia mais de monitoramento, ela vai aumentando, né. Eu acredito aí que o Lucas tem mais aí a acrescentar também em relação a essa pergunta, tá? Em termos de máquina intermitente, principalmente o Lucas, né, ele vem tocando essa linha de monitoramento, principalmente em relação a esses equipamentos que têm essas variações que você comentou, tanto de carga quanto de operação, né? E aí eu acho que, Lucas, tu pode trazer aí as tuas experiências aí, onde tu tá vendo o que que são esses equipamentos aí. Estava pensando aqui na questão da estacionariedade do sinal, né? Quando a gente mede, a gente basicamente está considerando que o sinal vai ser estacionário e ao longo do tempo eu vou ter uma repetibilidade, eu vou conseguir historiar isso, né? Qualquer evolução que eu esteja vendo ali é devido de fato a algum tipo de falha, algo nesse sentido, né? Quando a gente fala desse tipo de ativo, a gente não consegue garantir que o sinal é estacionário, né? Então fica muito difícil de conseguir historiar isso, né? Realmente assumir isso, né, como premissa talvez não seja o melhor caminho, né? E aí a gente começa a ir para um caminho mais de encontrar momentos de estacionariedade, né, ao longo da operação desse sinal e fazer a coleta dentro desses momentos, né? Então, como já falou, ponte rolante, né? Alguns tipos de laminadores, né? Muitos outros ativos como caminhões fora de estrada, por exemplo. Então, tem uma operação muito intermitente e o desafio é exatamente encontrar momentos em que essa operação ela é um pouco mais estacionária e que a gente garanta que isso vai se repetir ao longo do tempo, né? Fazer a coleta nesses momentos para, de fato, já na aquisição o sinal já vir um pouco mais tratado, né? Para que depois, na parte de análise ali, a gente tenha um pouco mais de sanidade desse dado e consiga, de fato, ter algum insight interessante sobre a saúde desse equipamento. Ah, legal. Acho que é mais ou menos isso mesmo, Lucas, o que eu queria ouvir. Eu acho que a gente tem esse desafio em diferentes tipos de ativo e até muitas vezes nos ativos que são considerados estacionários por algumas pessoas, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, de bombas ali, que eu acho que é um equipamento super comum para todo mundo. O João sabe disso, todo mundo trata como se fosse super comum. Só que o desafio hoje é fazer com que ele opere da melhor forma possível dentro da curva, né, de funcionamento da bomba, né? Então, para fazer isso, o que acaba acontecendo é que você precisa controlar a rotação da bomba, né? Controlar isso através de sensores de nível, né? Conectados ao acionamento da bomba, e isso acaba, né? Fazendo com que a operação da bomba seja intermitente, seja variável. Então, você pega um equipamento super simples, né? Que é uma bomba, um motor-bomba, tanto o motor quanto o rotor da bomba, né, os mancais, mas ele se torna complexo pela maneira como o sinal, né, ele não é mais tão estacionário quanto se espera quando a bomba é colocada em funcionamento, né. Muito, muito interessante mesmo o ponto de vista aí, Lucas. Eu vou seguir para a próxima discussão aqui, que seria mais voltada para as dificuldades aí de campo, né. O João mencionou algumas coisas, o acesso, algumas coisas mais, vamos dizer assim, que dificultam a vida, né, de quem está monitorando. Então, Joel, se tu quiser também dar só uma listada para a gente quais são essas dificuldades, então, que temos quando a gente fala desses monitoramentos, pode ficar à vontade. Então, Danilo, até mesmo pensando antes de responder essa pergunta, né, quando o Lucas estava falando aqui, você estava pensando muito em relação ao porquê monitorar esses equipamentos devido à sua complexidade, né? Então, fazer, pô, é tão complexo o que leva realmente
as pessoas quererem monitorar esses componentes e devido à sua complexidade, porque se é complexo a gente sabe que vai exigir mais, né? Vai exigir uma equipe Que maior, vai viabiliza, exigir realmente equipamentos especiais e com isso também tem uma ideia também de futuro aí, realmente de ter custos mais elevados, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa o benefício disso, né? Por que fazer isso? Qual que é o valor agregado que isso vai trazer? Mediante isso, a gente vê que o custo hoje dessas peças, o tempo, né, de preparação e entrega dessas peças são muito altos, né? Então, assim, muito relevantes em termos de custo, em termos de tempo de entrega, em tempo de risco, né, corretivas de grandes vultos, então você pode ficar com o seu processo parado por muito tempo, e isso aí realmente onerar muito o seu processo produtivo. Então, pensando nisso, eu já trago até essa resposta diante do que eu estava pensando, o porquê monitorar equipamentos complexos, né? Por que trazer essa informação para tomada de decisão? É muito mediante a isso, né? A esses valores altíssimos que estão agregados, né? E a importância desses equipamentos para o processo. E fora isso, né, a gente não pode esquecer da segurança, né? São equipamentos enormes que podem te levar facilmente a uma fatalidade, né? Então, isso aí realmente é um grande estimulador, né? É um motivador para essa conversa nossa aqui hoje, essa busca realmente incansável, né, de trazer soluções para o monitoramento desses equipamentos complexos, tá? Eu só queria fazer esse adendo aí, que eu estava pensando da importância desse assunto que a gente está conversando aqui hoje também. Perfeito. É, respondendo aí, né, em relação a essas dificuldades, né, a gente tem vários tipos de dificuldades, já foram citados alguns pelo Lucas aqui também, eu comentei algumas, realmente esse momento, né, você achar um momento ótimo de fazer a coleta e que essa coleta venha a ter repetibilidade para tomadas de decisão, para evitar os falsos positivos, né, e também evitar que a fala esteja lá e você interpreta de outra maneira, né? Essa questão do tempo de coleta, como a gente falou aqui de equipamento que demora 15 minutos para dar uma volta, né? Então, quanto tempo, né, quantos de dados você vai ter que ter realmente de coleta ali em relação a esse tipo para trazer informação para tomada de decisão locais, né? Às vezes a gente vê pessoas que têm que ficar aí por baixo de um veículo, fora de estrada, essa parte de segurança também. Então, bem complexo isso aí. Então, além de pensar em ser assertivo na escolha da técnica, no tempo de medição, ainda a gente tem que pensar na parte de segurança, né? Onde que vai ficar tudo esse equipamento, aí vem a importância da gente trazer, como a gente vai falar um pouco mais à frente, dessa tecnologia de ser sem fio, da pessoa não ficar exposta ali à situação, o momento ali de coleta. Então, vem todos esses fatores, né? E falando muito da sua área aí também, mas o Lucas, essa questão do processamento de sinal adequado, né? A qualidade de sensores. Então, são N fatores realmente que dificulta aí nesse monitoramento desses ativos, né? Não é uma coisa simples de você chegar e colocar e monitorar. E muito também, como a gente já falou antes, de ser medidas simultâneas, né? Esses dados, né, chegarem a ser simultâneos, né? Então, é importante disso também e a complexidade de fazer isso. Bem pontuado essa questão tanto do seu pensamento ali inicial e tanto essa parte também de dificuldade. Eu queria mudar agora para outra frente, né, onde a gente pode debater um pouco mais sobre a parte ali de equipamento de baixa rotação, né? Acho que são ativos desde que eu entrei ou que eu me lembre que eu participo dessas rodas de conversa sobre monitoramento de máquinas, a baixa rotação sempre foi um grande desafio para todo mundo, né? E isso é histórico desde lá, acho que imagino desde o seu primeiro coletor, Joel. Você já deve ter ouvido isso, né? E aí a primeira pergunta é: onde estão esses ativos, né? Onde que eles estão sendo empregados? É claro que isso no fim do dia são muitos setores, mas
E você vem da mineração, Joel, você tem alguns exemplos aí que você pode. Você já citou algumas coisas, mas acho que seria legal comentar um pouco sobre onde estão eles e talvez já trazer uma variedade em relação a setores, né? Então, Danilo, é como você falou, né? Na primeira fala eu citei alguns, mas vale a pena a gente relembrar aqui. Quando a gente pensa aí na questão da ferrovia, né? Que a gente vai falar aí de um porto, a gente vê os viradores de vagão, né? Os posicionadores desses vagões, onde que você tem muitos problemas, né? Recorrentes e que precisam realmente de ter informação para tomada de decisão, né? E quando a gente pensa também naquelas máquinas de pátio, né, aqueles rolamentos ali da roda de caçamba, que são hiper importantes, né, e precisam de informação, dos truques de locomoção dessas máquinas, né, que precisam realmente de serem monitorados e até mesmo pela importância daquelas rodas, dos acionamentos ali dos truques, né? E quando a gente traz um pouco aqui para a pelotização, né, a gente vê esses discos de pelotamento, né? Então, os rolamentos, as áreas de difícil acesso, né? É muito complicado devido à dimensão, você chegar próximo a esses discos de pelota, né? Tudo mais, os rolamentos de giro que precisam de informação. É, Pensando ainda na pelota, a gente consegue pensar ainda na parte nos carrinhos ali, né? Da parte, os carrinhos ali, grelha, né? Que faz todo aquele trabalho ali de movimentação da pelota que passa ali pelo forno. Então, são rodas que estão ali, que precisam de monitoramento, mas tanto pela quantidade, pela velocidade, pela posição, são algo realmente que se tornam mais complexos, né? E trazendo para a parte mais aqui na exploração, na parte de mina, a gente vê muitos caminhões fora de estradas, as carregadeiras, as pá carregadeiras, né, e também as perfuratrizes. Então, existe um universo grande que precisam de informação para as tomadas de decisão. A gente fala, talvez, como se falou, não é tão simples as peneiras, as bombas com variações de rotação, né? As máquinas de pátio aí com os rolamentos de giros, até mesmo as próprias escavadeiras também, que com os rolamentos de giros, os componentes, né, os acionamentos ali com ciclos bem curtos, né, para realmente fazer essas medições. Então tem todo esse universo aí, realmente, os estudos, certo? Então, assim, é bem amplo, tá? Eu creio que vou. Legal. Mas dá para pegar falha ou não dá, Joel? Então, Essa cara, é a pergunta que não quer calar. esse é o grande desafio, né, cara? Mas a gente tem trabalhado em relação a isso e para nossa grande incentivo, né, de continuar, a gente tem trago resultados interessantes. Nós temos aí há pouco tempo um espessador, né, que, como eu falei, sendo repetitivo, gira aí quase 15 minutos para dar uma volta, 17 minutos, e a gente conseguiu trazer informação em relação a isso. Tem a perfuratriz também, um trabalho interessante que está sendo feito também com essas variações, né? Então, hoje, as rodas, né, de ponte rolante também, né? Então, assim, mediante essa complexidade, estamos trazendo informações importantes para que as pessoas possam tomar decisão e não serem surpreendidos, né, com Sim, quebras, com falhas dos equipamentos, entendeu? legal, legal. Agora, aproveitando que você falou da perfuratriz aí, a gente tem um especialista aqui em perfuratriz, que se especializou aqui por um ano aqui durante o período de projeto aqui com essa área. Ô Lucas, quais que são as principais falhas ali que tu viu? E principalmente essa questão da rotação, né? O quanto que isso está implicando no fim do dia ali, quando a gente está falando desse tipo de ativo. Perfuratriz é interessante porque tem diversos componentes nesse equipamento, né? Você tem compressor, você tem bomba, você tem PTO. Você tem que monitorar todo mundo. Geralmente, né, você quer monitorar esses pontos, se não simultâneo, num tempo mais próximo possível. E aí vem a dificuldade, né? Quando ela tem uma operação muito intermitente, como é que se garante que você está coletando no momento ótimo, né? E aí vem essa ideia de conseguir ler variáveis desse ativo, né? Que não vibração, mas que são variáveis que nos indicam esse momento ótimo de operação, né? Fazer a coleta
nesses momentos ótimos e garantir que está todo mundo pelo menos na mesma rotação, né? Às vezes ainda tem algumas condições de carga, por exemplo, que podem variar e tudo mais, mas garantir a mesma rotação, né? Nesses ativos, como eu falei, nesses diversos componentes que tem ali, compressor, ou bomba, PTO, é muito importante. Uma das coisas que a gente viu, né, nesse tempo de estudo, né, principalmente, como você perguntou, o modo de falha, né, um dos modos de falha que aconteceu nesse tempo de estudo aqui foi a questão de acoplamento, né, entre ali motor diesel, PTO e a conexão das bombas ali. Você tem uma característica interessante, você tem um acoplamento flexível, né, entre motor diesel e PTO ali, especificamente falando. Quando esse eixo, né, flexível tem algum tipo de desbalanceamento, você começa a gerar níveis de vibração elevadíssimos em todos os componentes, né? Então, a gente que acompanha os sistemas aqui, a gente começa a ver alarmando tudo, alarmando na bomba, alarmando no compressor, motor diesel, todo mundo em níveis elevadíssimos de vibração. E você tem que começar a selecionar onde você quer olhar com mais detalhe para conseguir identificar o problema, né? E daí a importância também de você ter bastante pontos de monitoramento, né? E todo mundo aquisitando bem, aquisitando no momento correto, para que quando a gente vai fazer essa análise de quem que está mais crítico ali, né, você consiga identificar esses pontos, né? Então, tipicamente, você tem muita questão de desbalanceamento de eixo ali, né, especificamente nesse acoplamento flexível, que gera nível de vibração elevado em todos os componentes, como eu citei antes, né? Mas é uma condição bem comum, então quando você tem esse desbalanceamento, a gente vê de fato depois esse alinhamento e essa troca, né, dessa peça sendo feita, todo mundo volta a operar no regime normal de operação, né? Então, é muito importante ressaltar isso, né? Que além de pegar no momento certo, você ter cobertura suficiente da tua máquina, ela vai te indicar exatamente onde é que está a falha, né? Embora no sistema você tenha um nível global de vibração da máquina subindo, né? Aí você sempre tem um ponto mais crítico ali que vale a pena olhar com mais detalhe e investigar. Tendo dado para investigar, fica muito mais fácil, né? Indo nessa linha que tu falou, Lucas, eu queria que, bom, basicamente você descreveu ali como vai funcionar, como funciona o nosso novo produto aí relacionado ao disparo de coletas sobre condição, né? Então, eu queria já aproveitar que tu tá nesse gancho sobre a parte de monitoramento em condição específica, especialmente para esses ativos mais complexos, tanto de perfuratriz, se tu quiser citar outro exemplo também, fica à vontade. Eu queria que tu destacasse aí como funciona essa solução e qual, além dela, o que mais tem que ser levado em conta quando estamos trabalhando essa parte de monitoramento sobre condição, né? Não sobre condição, mas sobre operação, né? Momento correto de operação. Sim. Como a gente comentou antes, a questão da estacionalidade do sinal, né, dessa premissa, basicamente o que a gente busca com essa solução é descobrir esses momentos ótimos, que são momentos que têm repetibilidade, são momentos mais estacionários possíveis, né? Então, por exemplo, a gente não quer ter uma variação de rotação ao longo da coleta, né? Então, eliminar esses momentos já na aquisição de dados é muito importante. Indo nessa linha, né, para monitorar esses equipamentos, a gente gosta muito de dizer que a gente está monitorando baseado na própria operação do equipamento, né? Então, é um monitoramento de condição baseado na operação e esse insight da operação do equipamento vem de variáveis diversas do próprio equipamento, né? Alguns equipamentos têm, por exemplo, CLPs, né, que vão reunir ali diversas informações interessantes sobre o equipamento. Outros não têm CLP, mas tem algum tipo de sensoramento, por exemplo, tacômetro, sensor de pressão, sensor de carga. Então, ler essas variáveis, integrar isso no sistema e fazer com que essas variáveis nos indiquem o momento ótimo de operação, né? Então, essa é basicamente a forma, né, de monitoramento que a Dynamax está se propondo a fazer para esse tipo de ativo. Integrar essas variáveis no sistema de forma que as coletas de vibrações sejam feitas nesses momentos ótimos, né? Onde a gente garante, além de estacionalidade, né, nesse momento da coleta, garante também repetibilidade ao longo do tempo, né? Perfeito, é isso mesmo. Sobre essa parte aí do trigger, eu acho que, de qualquer forma, o disparo da coleta sob operação ela é essencial, né? A gente já falou, já apontou isso, mas eu acho que um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é a parte do sensor, né? Que no fim do dia o que faz a diferença é como você definiu a estratégia de monitoramento. O Joel comentou rapidamente sobre isso também, numa das falas dele logo no começo, mas tanto a fixação quanto o processamento de sinal, a técnica mais adequada, ela é fundamental para que a gente consiga detectar problemas, né, no equipamento em relação a baixa rotação ou máquina intermitente ou qualquer um desses tipos de ativo mais complexos. Eu gostaria de ressaltar aqui nessa parte, principalmente a questão da qualidade dos sensores, né? Então, a parte de relação sinal-ruído que o sensor tem que providenciar, né? Que ele tem que prover para uma análise, é fundamental para esse tipo de análise, visto que
boa parte desses equipamentos, o Lucas sabe bem disso, eles têm um ruído de fundo muito alto, então, portanto, eles interferem continuamente nas medições, e mesmo quando a gente consegue isolar, né, o momento mais adequado para disparar uma coleta, a gente continua tendo esse problema, então é bem importante isso para um sensor. E também, obviamente, quando a gente está falando de baixa rotação, especificamente necessário para ver eventos, né? O Joel falou também sobre isso, sobre o equipamento que gira muito devagar, 15 minutos, né, Joel? A gente precisa, nesse dia, no fim do dia, também considerar a janela de aquisição necessária para a medição, né? Então, isso tudo é super parametrizável no nosso sistema, que em geral atende super bem para monitoramento até 10 RPM, né? A gente trabalha muito bem tanto a parte de tambores quanto a parte vamos dizer assim, a parte de rotores. Ali o Joel citou a parte do redutor, né, planetário, algumas soluções relacionadas também a rolamento de giro, né, também. Então, isso eu acho que o fundamental, além da condição, é também o sensor e o posicionamento, né, e o processamento de sinal adequado para cada situação. Isso a gente desenvolve muito bem dentro da Dynamox há um bom tempo. A gente vem estudando esses processamentos de sinais e como tratar melhor os dados, né, sobre isso. Nós temos, né, dentro da Dynamox tanto a parte de software quanto a parte de aplicativo para coleta, né? Então, tanto para análise quanto para coleta de dados. Então, isso é uma coisa que fica bem intrínseca. E eu queria também falar um pouco sobre a parte de dashboards, né? A gente acaba dentro desse universo de ativos complexos, devido a ser complexo, a maneira de apresentar ele também acaba sendo um pouco complexo, né? Não sei, Joel, tu gostaria de comentar sobre alguns dashboards que a gente vem desenvolvendo para esses ativos que a gente considera complexo, para comentar aqui com o pessoal? Danilo, sim, com certeza essa visualização é muito importante porque ela fica bem mais focada, né? E ela traz uma inteligência realmente que já direciona, ao invés de você ficar vendo dados, você vai já visualizar informações, né? Então isso é muito importante. Mas antes disso, eu só queria trazer um comentário dentro do que o Lucas, você falou anteriormente, de alguns pontos que hoje favorecem muito o acesso, né, e também trazer informação de vibração, de temperatura, é a questão de não ter fio, né? O sensor, então, a gente fica vendo que o céu é o limite para isso, né? O interessante quando você vê um sensor girando numa engrenagem de 5, 7 metros de um moinho, né? Então, ele está bem na fonte ali para trazer essa informação, né? Quando você vê um sensor girando aí num cárter de um britador aí hoje, internamente buscando informação de torque de um parafuso, né? À medida da falta de rigidez, ele já te informar. Então, e essa condição também de sensor, né? Ela favorece muito também você estar próximo à fonte que vai gerar ali o problema, né? E pensando na parte de campo de instalação, isso é muito importante, né? E lógico que depois vem todo esse processamento, vem a parte aí, como o Lucas trouxe muito bem, de você trigar e ter repetibilidade e você pensar sempre num sistema que vai poder te ver um range de frequência maior, e onde que você vai ver onde que as falhas acontecem sem deixar de ver número de voltas do equipamento, né? Então conciliar tudo isso para que você possa ter segurança para a tomada de decisão e de apresentar ali qualquer variação ou qualquer sintoma do equipamento, né? Um outro ponto também que eu achei bastante interessante e é legal trazer para a gente poder falar aqui seria a questão também da gente sempre trabalhar com multiparâmetros, né? Então, esse universo ele é importante, que às vezes não é só a vibração, só a temperatura, mas também a análise de óleo, né? Que vai ajudar muito aí a entender a severidade, a condição daquele equipamento. Então, hoje, quando a gente fala do nosso sistema, a gente visa muito essa integração com outras técnicas, visando hoje ter uma abrangência grande em relação a verificar qualquer sintoma
né, de falha do equipamento, né. E só para completar, mediante isso, são os dados de processo hoje, né, que realmente são importantes aí a gente verificar corrente, vazão, não só entender isso como um dado de processo, mas também dados importantes para tomada de decisão mediante uma análise, né, uma análise de verificação da condição daquele equipamento e também daquele componente. Então isso é muito importante hoje, a gente tem um sistema que consegue integrar e fazer com que essas informações, esses dados, né, de corrente, vazão, eles venham somar ali para uma tomada de decisão, né, eles venham agregar a esses pontos, né. Então, é muito muito interessante isso. E não sei se você lembra, né, Danilo, eu creio que sim, a gente já colocando o eixo, né, hoje o sensor no eixo de um ventilador hoje aí que é um dos maiores do mundo, né, então o sensor girando naquele eixo ali e trazendo informações ali, até mesmo de E posição. os mancais eram de deslizamento, né, João? Isso, então, cara, é muito legal isso quando a gente consegue já ver essas possibilidades, né. Então de um sensor ficar dentro de um acoplamento de baixa de engrenagem, então isso realmente é bastante interessante no ponto que a gente falou aqui logo no início, né, beleza. Uhum. E aí eu queria só fazer esse adendo aí que eu achei bastante Não, interessante perfeito, esses pontos foi perfeito. que você e o Lucas trouxeram aí. E falando dos dashboards, a gente vê que, cara, é muito legal quando você abre uma tela e essa tela consegue trazer uma série de dados e transformar esses dados em informação, né? Então, essa otimização, essa visualização, ela é bem particular, né? Ali a cada tipo de equipamento, e isso facilita muito para a tomada de decisão. Então, hoje a pessoa não precisa ficar olhando uma série de coisas, analisando vários dados. Então, hoje aí com essas dashboards especialistas, isso facilita muito para uma pessoa que está ali analisando tomar decisão, né? E às vezes, até em casos, né, como a gente já sabe, como são esses dashboards são desenvolvidos, eles tendem também a não ser muito analíticos, né? Porque a gente sabe que esse dashboard também fica numa operação, fica num PCM, Uhum. então a ideia ali é mostrar realmente qual que é a condição da máquina, sem precisar da pessoa ficar analisando muita coisa. Então, eu acho fantástico isso, acho que é um grande diferencial que otimiza muito a mão de obra e o mais interessante, né, a informação ela se distribui por vários setores da empresa, desde a gerência até o pessoal da operação que fica ali 24 horas na planta, né. Não, é isso mesmo, cara, muito legal. É exatamente esse, acho que é o objetivo desses dashboards, que a gente chama de dashboards especialistas, né? A ideia é simplesmente trazer esse panorama e especialmente em ativos que já são complexos pela sua natureza, simplificar para quem vai analisar e vai tomar decisão é a melhor forma, né, de tentar ajudar a manutenção no dia a dia ali para tomada de decisão. Bem colocado, João. O legal desse, só complementando o que vocês estão falando, uma coisa legal desse dashboard especialista também, o Danilo comentou de processamento digital de sinais, né? A gente pode desenvolver alguns indicadores de condição específicos para esse tipo de ativo, né? Então, muitas vezes não vale a pena levar isso para uma solução mais escalável, mas às vezes algum tipo de ativo muito mais complexo, você consegue fazer um tipo de processamento que vai te dar um indicador de condição muito mais assertivo, né? E você insere isso numa dashboard, por exemplo, também já é um a mais que o sistema pode dar, né? Então, você já está aquisitando o sinal numa condição operacional complexa, né? Então você depois ainda consegue pegar essa informação, processar de forma a te dar um indicador mais direto da condição, né? Também é muito interessante. Fechou com chave de ouro aí, então, esse assunto, Lucas. Muito bem. Eu acho que é isso mesmo. Parte de dashboard, a gente está cada vez mais entendido sobre especialidades, né, e ativos. A gente está trazendo para esse trimestre dois releases importantes, né, de lançamento de dashboard tanto para a parte de peneiras quanto para a parte de transportador de correio. São os próximos lançamentos que a gente está fazendo nesse trimestre. Estamos agora trabalhando na parte de moinhos, já vou comentar daqui a pouco o que estão fazendo, mas eu queria aproveitar esse momento para falar sobre o seminário do Instituto de Vibração que a Dynamox está promovendo. Então, a gente está
uma parceria, né? A gente é representante exclusivo do Vibration Institute no Brasil, e nós estamos promovendo esse evento que vai acontecer em setembro, final de setembro, e é sobre análise de vibração. E aí, como a gente está falando sobre ativos complexos, quem está escutando a gente tem interesse em ver esses ativos no dia a dia, nas análises, as apresentações que a gente vai fazer no evento vão cobrir isso, vão mostrar muita coisa sobre o que a gente está falando aqui. Então, eu estou convidando todo mundo aí para que no final de setembro venham até o evento que vai acontecer aqui em Florianópolis, é, durante 2 dias de evento. E aí a ideia é justamente juntar todas as pessoas especialistas na área de análise de vibração e a gente poder fazer um debate bem interessante sobre ativos complexos, sobre baixa rotação, sobre diferentes tópicos em termos de análise de vibração. Certo. Seguindo em frente, o que falta falar aqui, eu acho que a gente já falou ao longo da apresentação, mas vale a pena levantar esses casos, né? São os casos de sucesso que a gente vem tendo com o uso da solução nesses tipos de ativo, né? Hoje, eu me lembro quando eu entrei na empresa, era muito difícil falar do número de aplicações que a gente tem, assim, o que a gente tinha na época, lá em 2018. Eu lembro que a gente tinha algumas aplicações, os equipamentos mais convencionais eram comum, né? Hoje, a gente vive um cenário que o convencional já é o convencional, a gente já nem fala mais tanto deles. O foco, a gente tem falado muito mais sobre monitoramento de ativos mais não convencionais, né, ou mais complexos, né? E aí um exemplo aqui seria a parte de moinhos de bola, monitorar a parte do acionamento. O Joel come isso aí no café da manhã, né, Joel? Agora eu quero ver monitorar o revestimento interno do moinho. Quer falar sobre isso aí, Joel? Pô, Danilo, você é o especialista nesse desenvolvimento aí, cara, mas a gente vê que como é interessante, né? A princípio você pensar que monitorar o motor ali, o redutor, o eixo ali externo, né? O eixo peão, já é algo bastante interessante, mas ainda mais, né, trazer essa possibilidade do monitoramento do revestimento e trazendo performance, né, para o pessoal hoje, né, de operação, de processo. Então, e isso pensando voltando, né, no que a gente tinha falado, o que o sensor permitiu, né? Hoje ele permite estar num cilindro, né, de mais aí de 5 metros de diâmetro, né? E eu creio, se eu não estiver errado aí, É 6 falando metros, aí, eu acho. 6, né? E quanto de comprimento? São 9 metros de comprimento. 9, né? Então, olha para você ver, girando e os sensores ali trazendo informação do revestimento, né? Quais são os ângulos ali de elevação, né? Então, isso realmente demonstra que existe uma necessidade e também que existe uma tecnologia que pode trazer esse nível de informação, né? Então é bastante interessante isso, né? E como que isso evoluiu a ponto de a gente já ter resultados satisfatórios de visualizar realmente quando um investimento já está degradando, quando ele está chegando ao final, e isso através, sem precisar de abrir, sem precisar de entrar dentro do moinho e fazer essa investigação, né? Então, e também pensando, né, Danilo e Lucas aí, se o material ele está percorrendo bem, né? Tanto se ele está entrando, passando, percorrendo aí e saindo, né? Conseguindo ali uma produtividade e qualidade também, né? Então, são informações importantes que eu acredito que as pessoas não tinham essa informação, não tinham essa visibilidade de processo, né? E de performance. Então, e também de desgaste, né? Hoje a gente sabe que tem que ter uma condição de parar, de entrar dentro do moinho, ou por ultrassom, ou por scanner, trazer essas informações, né? Então, a gente vê que como que essa junção de técnicas, né, e possibilitam chegarmos aí nesses resultados, né, tão satisfatórios e tão próximo, né, às pessoas, clientes, as pessoas que querem utilizar isso. Então a gente sai daquele mundo só da parte mecânica, né, dinâmica ali, e já entramos também no mundo já voltado aqui para a parte de processo, né, de operação.
que é o tipo caso da peneira, né, Danilo? Então, Lucas, isso é bastante interessante, viu? Muito legal. E casa com o que a gente falou sobre a parte dos dashboards, né? Então, a gente acabou criando agora uma solução voltada para moinhos de bola, né? Que agora é completa, né? A gente está atendendo na parte de condição, como também a parte de saúde, né, João? Então, no fim do dia, a gente, de condição, de saúde quer dizer performance, né? Tanto de performance quanto de Isso. saúde, né? Então, isso, no fim do dia, é a cobertura, uma solução mais completa, né? Com cobertura quase que total sobre monitoramento de moinhas, né? Correto. E a questão, né, Danilo, dessa tela, né, como a gente falou, né, o dashboard hoje ele não fica só no setor de engenharia, de preditiva, né? Hoje ele caminha em relação a processo, a operação, né? Você pensar que você tem um custo alto, né? Que realmente são esses investimentos, então você vai começar a ter previsibilidade para fazer aquisições futuras, né? Então, essa tela, né? Esse dashboard, ele condiciona, né, alcançar outros setores, né? Até parte de gestão de compras, de gestão de componentes, né? Então, o interessante é essa abrangência também desse dashboard, né? Legal, é isso mesmo. Já. Como mais a gente tem mais casos aí bem interessantes, eu queria citar um que eu gostei bastante de ter atuado no começo do ano aí, a parte de laminadores de soja vindo do agro, então agora saindo um pouco da área da mineração indo agora para o agro. Ano passado, né, o Joel, junto com os times lá da DM, de algumas outras empresas relacionadas à soja, trouxeram o desafio de monitorar esses equipamentos aí, que são, vamos dizer, o coração, né, da extração de óleo, né, de soja. E foi bem legal, a gente conseguiu resultados bem bacanas em relação ao monitoramento tanto dos mancais, do laminador de soja, quanto relacionado ao cilindro, né, o desgaste do próprio cilindro laminador, né. Então é bem interessante mostrar e como fazer essa extração, né? A técnica, de novo, a gente volta para a mesma discussão, técnica e posicionamento de sensor, quanto faz diferença no fim do dia para monitorar esse tipo de equipamento, que tem uma certa complexidade por causa das altas temperaturas, da variação de carga, de grãos de soja que é lá dentro. Então, trabalhar bem o processamento foi essencial para a gente conseguir detectar tanto o desgaste do cilindro quanto dos problemas mancais e a gente, né, conseguir providenciar para o cliente uma solução, né, inclusive um dashboard voltado para o monitoramento desse tipo de ativo. Então, trazendo aí como um outro exemplo bem interessante de sucesso para equipamentos complexos, eu tenho esse exemplo aí que é bem legal. E Lucas, eu sei que tu também tem muita coisa para falar sobre exemplos assim e casos de sucesso de uso. Eu queria. Aí tu fica à vontade, se quiser falar sobre tanto a parte de mineração, talvez para dar uma miscigenada aqui nos conteúdos, talvez falar um pouco sobre siderurgia, né? E algum case de sucesso lá na siderurgia que tu pode mencionar seria legal. Sim, você comentou dos laminadores de soja, né? A gente estava estudando também sobre o laminador de tira quente, né? Que já é um caso da siderurgia ali. Que é um estudo bastante interessante, acho que nós três a gente desenvolveu algum grau nesse estudo aqui. O Danilo comentou dos cilindros, né, dos rolos, dos mancais, então tem diversos modos de falha e quando você coloca um sensor no mancal, você está pegando todos eles em conjunto, né? Então, além disso, você tem condições dinâmicas que fazem parte do ativo, né? Então, por exemplo, você começa a ver ressonância do rolo ali, mas não necessariamente isso é um modo de falha, né? Isso é uma condição dinâmica saudável do ativo, né? E essas regiões ali, falando um pouco de processamento de sinal, né? Essas regiões ali, quando a gente olha o espectro, elas muitas vezes se interseccionam, né? Então, como é que você diferencia o que é falha de mancal, de rolamento, o que é problema por exemplo, de folga, né? Ali tanto na questão do alojamento dos rolamentos ali, mas também na questão do próprio cilindro de laminação. O que é ressonância do próprio rolo, né? O que é problema de operação. Então, são muitas variáveis, né? Que essa medição de vibração vai trazer. De novo, né? Se você aquisitar bem o sinal, né? Se você não aquisitar bem o sinal, já é mais uma variável que você vai ter que arrumar um jeito de processar isso depois, filtrar ruído, melhorar a relação sinal-ruído, enfim, para conseguir enxergar alguma coisa, né? Mas uma vez que você aquisita bem o sinal, ainda tem todos esses desafios que a gente comentou aqui, né? Enfim, conseguir trazer. Hoje em dia a nossa plataforma já faz isso, né? A gente consegue separar bem as regiões do espectro ali e metrificar isso ao longo do tempo também.
e conseguir identificar isso de uma forma a identificar exatamente os modos de falha que a gente está se referindo é muito interessante, né? Mas com certeza, é muito desafiador, porque você faz uma medição, por mais que você esteja pegando um momento ótimo de operação ali, você tem algum grau de variação de carga, né? Você tem ainda muito ruído, então ainda vai depender da condição do local. Então, você precisa ter um processamento de sinais ali um pouco mais refinado para conseguir separar esses modos de falha e conseguir ter uma solução mais assertiva e, de fato, conseguir monitorar a condição desses caras, né, que a gente está se referindo aqui. Nesse exemplo, acredito que a gente teve case a gente pegou alguns defeitos de rolamento, né, em alguns cilindros, não foi, Lucas? Nesse caso que a gente citou, a gente pegou tanto questão de folga ali, né, que a gente já vai mais para baixa rotação do espectro ali, mas também a gente conseguiu pegar algumas coisas de rolamento, exatamente usando esses processamentos que conseguem separar, né, essas regiões de espectro, mais características ali. Questão de lubrificação, questão de falha de pista de rolamento, deu para pegar assim, no meio desse, como eu falei, esse emaranhado de informação ali, tanto de operação quanto de condição do ativo. A gente conseguiu separar o que era falha de rolamento, o que era falha de folga, enfim, esse tipo de situações ali. Show de bola. O que eu acho interessante nisso aí, né, Lucas, Danilo, é que, tipo assim, né, que a princípio, vamos supor, a pessoa que está tendo uma necessidade de campo, uma dor, ela tem uma visão, né, como o Danilo trouxe aqui, essa questão dos laminadores, se pensava em monitoramento, né, já dos mancais, do acionamento, depois foi para o rolo cilíndrico, depois veio a possibilidade, né, Danilo, com o Dash, como você comentou, de também já trazer até essa questão, qual que é o melhor momento de fazer a retífica, né? E já pensando também que momento que seria já interessante já fazer a troca desse cilindro. Então, assim, a partir do momento que você começa a monitorar, você abre esse leque de oportunidades para outras questões, né, que vão além da condição de vibracional ali, a condição de defeito daqueles componentes, e começa a se abrir em relação a um leque de oportunidades, né? Então, é, o interessante é que quando você tem informação, você consegue gerir, né? Você consegue também deslumbrar outras questões que são necessárias e às vezes você não tinha condição de tomar essa decisão, como até mesmo você já saber quando você vai ter que fazer as trocas e desses cilindros também. Não só ver o defeito, mas também já ver a necessidade de trocar, porque não está sendo eficiente mais, né? E pensando nisso, pessoal, tipo assim, um outro exemplo que a gente traz aí também de casos de sucesso são também um pouco de caminhões fora de estrada, né? Tem um caso na Komatsu aqui, que realmente o sensor ele fica internamente na roda, né, monitorando os rolamentos e também o engrenamento, e com isso, né, o gate que lê esses sensores fica ali na viga caixão na traseira do caminhão. Então são coisas de dimensões enormes, e você saber que você tem informação daquele rolamento chegando e você percebe tanto a temperatura como a condição da lubrificação pela lubrificação, pela temperatura e também pela condição de energia, né, de aceleração no rolamento. Então, a gente consegue realmente dar essa visibilidade em relação a essas rodas, né, que nós estamos falando aí de valores acima de 5 milhões, aí, uma roda dessa aí de um caminhão, certo? Então, são pontos interessantes, né, que realmente deixam de ser vulneráveis e passam a ser monitorados, né? E também só pensando um pouco também na parte também de mancais transportadoras, parece uma questão que a gente fala, pô, a roda aí a 40, a 50 RPM, talvez não tenha um grau tão de dificuldade para monitoramento, mas a gente ainda vê tipo assim, equipes no mercado que não monitoram ainda, né, por achar que é mais difícil, é mais complexo, né? Então, hoje a gente tem vários casos, né? Vocês sabem disso aí, de monitoramento, não só da folga do rolamento, da condição do rolamento, como também da fixação desse rolamento, né? Através da bucha, né? Que faz essa fixação. Então, qualquer anormalidade nessa bucha, realmente o sistema consegue identificar e trazer, como também até mesmo no espelho
desse tambor também, que gira aí a 40, 30 RPM, é possível também trazer essa informação, né? Então, assim, são N casos, né? Eu acho que o importante aqui, pessoal, é que nós estamos falando de questões que já temos hoje resultados, né? Não são apenas desejo, né? É algo realmente que conseguimos validar, que temos como disponibilizar para quem tiver interesse, né, de visualizar esses casos, poder estudar isso mais a fundo. Isso hoje já é real, né? Já conseguimos disponibilizar isso. Inclusive, só aproveitando aqui para finalizar minha fala aqui, hoje, né, nós colocamos até limpar carregadeiras, sensores para monitorar o desgaste de bucha, a falta de lubrificação nos pinos de articulações, porque quando você desgasta a bucha, você pode começar a desgastar o alojamento e com isso, né, realmente o reparo fica maior, a parada fica maior. Mas esse era o intuito inicial, né? O interessante é que agora, mediante a informação, como eu falei anteriormente, você consegue saber também até o nível de operação dos operadores, né? Então a gente vê que tem turno que o nível de impacto, né, ele vai no nível, né, de trabalho, e você tem turnos, né, que esse nível ele aumenta muito. Então tem muito a ver também com a operação da máquina. O que quer dizer isso, né? Se eu opero mal, eu estou trazendo uma degradação mais rápida para o equipamento, né? Então esse equipamento vai quebrar, ele vai fadigar muito mais rápido. Então, trazendo para essa linha que nós estamos conversando aqui hoje, é muito importante realmente a gente pensar onde que eu tenho pontos vulneráveis que talvez eu não estou monitorando por achar que é muito complexo, né? E talvez que não tenha solução. Então, realmente eu deixo um desafio aqui, realmente, para você começar a pensar se você tem pontos vulneráveis na sua área, na sua empresa, nos seus equipamentos, que não tem nenhuma informação para tomada de decisão, pelo fato de você achar complexo, né, demais, difícil acesso, rotações variadas, tudo que nós falamos aqui hoje, né? E o nosso intuito aqui é mostrar para vocês que muito disso, né, não consigo falar que é 100%, mas muito disso tem solução, tá? A gente consegue trabalhar dentro dessa necessidade, tá? Oh, perfeito, João. Fechou com chave de ouro. Eu queria comentar só sobre esse último convite que tu fez. Realmente a gente é uma empresa que costuma construir parcerias, né? A gente constrói parcerias, a gente é o nosso próprio ditado aqui dentro da empresa. Nós estamos abertos a desenvolver coisas que parecem ser impossíveis, né? A primeiro momento, e a gente acaba descobrindo que é possível ter uma solução, existe uma maneira, e a gente está sempre aberto para ouvir propostas, para ouvir desafios e ver se faz sentido tanto para a gente quanto para os nossos clientes, né? Então, eu queria encerrar essa conversa. Foi muito legal ter hoje o Lucas e o Joel debatendo sobre essa parte de monitoramento de ativos complexos. A gente teve bastante insight legal trouxe bastante case. Inclusive, se deixasse aqui, o Joel passava o dia inteiro falando de case, né, Joel? Tem muita coisa acontecendo e já aconteceu também. Se a gente fizer uma retrospectiva aí do que aconteceu nos últimos 4 anos aqui em relação a essas aplicações desafiadoras aí, a gente tem muita história para contar. Talvez em um outro momento, né, Joel? Num bate-papo mais longo, a gente pode voltar com essa conversa aí. Mas eu queria agradecer todo mundo aqui, agradecer Joel, agradecer Lucas pela participação. E é isso aí, pessoal. Obrigado pelo ouvir a gente. Espero que o que a gente falou aqui contribua de alguma forma para o entendimento do monitoramento e as possibilidades que existem aí para frente. Bom, muito bom, Danilo. Satisfação, obrigado pelo convite, né? E vamos para os próximos aí, que realmente o assunto ele é muito amplo, muito abrangente e também é muito interessante fazer parte desse universo, tá? Obrigado aí, Lucas, também. Tamo junto. Valeu, obrigado, Danilo, obrigado, João, pelo convite aí. E é isso aí. A gente tá mais focado nessas investigações que a gente citou aqui, então quem tá ouvindo, se tiver quiser trazer mais uma pra gente, a gente continua, talvez no próximo bate-papo, talvez com mais um case aí, né, pessoal? Valeu, obrigado aí, até mais.